Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para falarmos sobre direito administrativo. Então vou falar agora sobre a lei de improbidade administrativa. Para quem não sabe, essa lei ela tem previsão constitucional, está no artigo 37, parágrafo 4. Vou ler para vocês, tá certo? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Ou seja, através dessa previsão constitucional que foi feita em 88, aí em 92 criou essa lei de improbidade administrativa, tá certo? Então, fiz um esqueminha, li a lei todinha, fiz um esqueminha para descomplicar para vocês, concurseiros, essa lei, porque assim, se torna exaustivo você, para quem está começando a estudar para concurso, ler a lei todinha. E tendo o esquemazinho das partes principais que caem em provas de concurso, aí fica mais fácil vocês assimilarem, tá certo? Então, de acordo com a Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão, ou seja, um agente público, se ele cometer o ato de improbidade administrativa, vai importar a suspensão dos direitos políticos. Já respondi questões que falam sobre cassação dos direitos políticos. Não é cassação, é suspensão. Suspensão é algo temporário, suspendeu, depois volta. Não é cassação. Cassação é algo que é definitivo, tá certo? Ou perda dos direitos políticos, que já vi questões que acostuma pegar muitas pessoas que às vezes confundem de suspensão com perda ou cassação, tá certo? É suspensão dos direitos políticos. Implica perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário. Então, essa indisponibilidade dos bens é tipo uma medida cautelar. Se alguém está sendo acusado de praticar o crime, no caso, o ato de enriquecimento ilícito, aí eles suspendem os bens dessa pessoa, porque caso essa pessoa realmente constate e tudo mais, que através de um PAD, que é o processo administrativo disciplinar, comprove que realmente essa pessoa enriqueceu ilicitamente, aí vai ter que ressarcir através dos seus bens, do seu patrimônio, aos cofres públicos. A gente vai ver essa questão de penalidade, essa questão do que acarreta, tudo mais para frente. Então, existe o sujeito passivo, que é a vítima, e o sujeito ativo, que é o autor, certo? O sujeito passivo, que é a vítima, é um agente público, servidor ou não, que pratica o ato de improbidade administrativa. Quem é o contra? Quem é o sujeito que é a vítima? É a administração direta, que é justamente a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os órgãos da administração direta, né? Que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a diferença de órgãos, entidades, o que é administração direta, o que é administração indireta, certo? Quem é contra, no caso, o sujeito que é a vítima, que é o sujeito passivo, é a administração indireta ou fundacional. A administração indireta é justamente as autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, certo? E de qualquer dos três poderes: União, Estados, Distrito Federal, municípios e do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, tá? Empresa incorporada ao patrimônio público e entidades que recebam subvenção da União, dos Estados ou Distrito Federal ou municípios, tá? E lembrando que a administração indireta, como eu já falei, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, certo? E essas entidades que recebam subvenção e esse patrimônio público
são aqueles que recebem benefícios ou incentivos fiscais e creditícios do Estado, certo? Ou seja, esses que eu falei de autarquias, fundações, empresas públicas, tipo, um agente que trabalha lá, ele vai ser o sujeito ativo contra essas entidades ou órgãos, certo? E esses órgãos ou entidades irão sofrer, vamos supor, eles podem sofrer, no caso, um prejuízo dos cofres públicos dentro desse ente ou dessa entidade ou desse órgão. E o agente, que é o passivo que a gente vai ver, é justamente aquele que vai cometer, vai tirar do Estado e vai enriquecer ilicitamente ou causar um prejuízo ao erário, ou ele vai praticar um atentado contra a administração pública, contra os princípios de administração pública, certo? Então, vamos ver quem é o sujeito ativo, autor. São agentes públicos que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ou seja, se eu sou efetiva do Estado, ou da União, ou do município, em qualquer um dos poderes, executivo, legislativo ou judiciário, eu sou um sujeito ativo que vai praticar um ato de improbidade administrativa dentro da entidade pública. Mesmo que eu seja mesária, porque eu estou... porque depois eu vou gravar um vídeo falando de servidores públicos, a diferença daqueles que são efetivos e aqueles que são transitórios. Os que são transitórios são aqueles que prestam serviço à administração pública sem remuneração de forma transitória, que são chamados de agentes honoríficos, que eles não recebem remuneração e eles prestam serviço para a administração pública e respondem civilmente ou criminalmente. Que justamente um exemplo de servidores que estão em caráter transitório e sem remuneração são mesários que prestam serviço ao Tribunal Eleitoral, ou jurados, no caso quando estão tipo num julgamento de alguém, né? Tudo mais. Então, o que é sujeito ativo também é aquele terceiro, ou seja, um particular, que induza ou concorra para a prática de improbidade administrativa e se beneficie direta ou indiretamente. Vamos supor que eu sou agente público, eu sou, no caso, servidora pública. Aí, vamos supor que meu irmão, ele se beneficie do meu ato de improbidade administrativa. Vamos supor que eu estou tirando dinheiro do órgão. Vamos supor que eu trabalho no órgão e eu estou no setor de licitação. Aí eu acabo burlando a lei de licitações, que é a lei 8666, e eu acabo obtendo vantagens com relação às empresas, né? A questão de obra de superfaturamento, aí eu tiro uma fatia para mim e tudo mais, eu vou enriquecer ilicitamente. E através disso, desse dinheiro que eu enriqueço ilicitamente, eu tenho esse dinheiro e vou beneficiar um terceiro, ou seja, vou beneficiar meu irmão, pagando a universidade dele. Ou então, dando dinheiro para ele, tipo, pagar o aluguel da casa dele, um exemplo. Ou seja, o terceiro também ele vai responder pelo crime, pelo ato de improbidade administrativa, certo? Ou então, que ele induza, tipo, ele, Natália, você... Ei, paga minha universidade, ei, quando tu receber um dinheiro aí dessas obras de superfaturamento, tudo mais, de licitação, essas coisas aí do seu órgão, tu pega esse dinheiro e tu dá uma contribuição para mim, não sei o que, aí eu pego e ajudo, tá entendendo? Ou seja, não é só o agente público que comete o crime de improbidade administrativa, não, nem só aqueles também que recebam e tenham cargo efetivo, não. Como eu falei, cargo transitório
que o mesário ou jurados, e terceiros que induzam ou concorram ou se beneficiem de forma direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa que o agente vai cometer para beneficiar esse particular, esse terceiro, tá certo? Então, vamos falar sobre agentes políticos. O agente político é o presidente da República, mas sendo que o presidente da República, ele não vai, se ele cometer um ato de improbidade administrativa, ele não vai responder por essa lei, não. Ele vai responder pelo crime de responsabilidade, certo? Aí, assim, sobre agentes políticos, tem umas particularidadezinhas, porque tem uns que respondem pelo crime de responsabilidade, que é exclusivamente o presidente da República, só responde por esse crime, e aqueles outros agentes que eu vou descrever agora, tem uns que respondem pelo crime de improbidade administrativa e de responsabilidade. Vamos ver quais são? Ministro do Estado, secretário estadual, governador e ministro do Supremo Tribunal Federal, ele responde pelos crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Se ele praticar atos de atentados contra os princípios da administração pública, ou enriquecer ilicitamente, ou causar um prejuízo ao erário, ele sim vai responder tanto pelo crime de responsabilidade como pelo crime de improbidade administrativa. Vereadores só responde pelo ato de improbidade administrativa. Já prefeitos, ex-prefeitos, responde pelo ato de improbidade administrativa. Até teve uma questão que eu respondi, se não me engano foi do SESP, que falava assim, um caso de prefeito que, tipo, tinha, em tal ano, parece que foi 2012, que ele tinha cometido um crime de improbidade administrativa. Aí tem um prazo para prescrição, ou seja, mesmo ele sendo ex-prefeito, mas tem um prazo que mesmo depois que ele terminou seu mandato, ele pode responder pelo crime de improbidade administrativa. E o caso para prescrição são 5 anos. Tinha até aqui na lei da prescrição, aí tem assim, que é o artigo 23. As ações destinadas a levar a efeitos de sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo de comissão ou função de confiança. Ou seja, se alguém estava em cargo de comissão ou função de confiança, se ele cometeu o crime de improbidade depois de muito tempo, viu que realmente, depois que ele saiu do cargo, aí viu que esse agente, ele tinha dado um prejuízo ao erário, ou tinha atentado contra os princípios da administração pública, ou enriquecido ilicitamente, aí tem